E aí, galera, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre phishing. É um assunto batido aí, mas assim, parece que essa palavra nunca sai de moda, né? Que nem hacking, phishing sempre está como os principais buzzwords aí de segurança. Eu sou o Rafael, esse é meu handle no Twitter. Quem quiser saber mais um pouco aí sobre as besteiras que eu posto e qualquer coisa sobre phishing e outras coisas mais, pode seguir. Então, qual é o intuito dessa palestra? Hoje a gente vai dividir, eu vou falar um monte de informações sobre phishing. Essa palestra, na realidade, é uma junção de duas palestras que eu faço. Uma falando do phishing, da parte psicológica do phishing, que é uma coisa não tão explorada assim, mas é bem interessante também. E também, como aqui é um evento mais técnico, eu vou falar mais um pouco também sobre técnicas. Então vai ser uma junção, um monte de coisa sobre phishing. E por que esse nome vinha no phishing como arte? Na realidade, o nome era Phishing Like a Basquiat. Basquiat é um artista que eu gosto bastante, e aí os meninos traduziram para enviando phishing como arte. Mas enfim, ficou um fancy name, eu deixei. Vamos lá. Phishing Like a Basquiat. Quem aqui já fez ataques de phishing? Não vale dizer ataques reais assim, tá? Como um ataque de trabalhando na empresa, não sei o que lá, aquela coisa. Quem aqui já trabalhou com algum tipo de ataque de phishing fazendo pentest? 3, 4 pessoas, 5, algumas 6 pessoas aí. Beleza. Eu vou focar muito nesse tipo de público, no sentido de, a gente vai falar num contexto de um atacante, você trabalhando dentro da sua empresa, fazendo esse ataque autorizado, obviamente. Então, assim, tem muita coisa, muita informação aí de técnicas de bypassante spam, a parte psicológica também, cores, então assim, tem muita coisa bacana. Vamos lá. Uma agenda, a gente vai discutir um pouco sobre phishing aí, a parte de relacionamento, esse click me now, a gente vai ter um slide são vários slides falando de como fazer com que a pessoa clique no seu link. Clique. Qual é o objetivo do phishing? É fazer a pessoa clicar no teu link que vai ali por e-mail. Então, o clique, para chegar nesse clique, não é simplesmente fazer... Às vezes é muito simples, você manda aquele e-mail lá, minhas fotos na praia, aí o cara vai lá e clica, seu nome está sujo no SPC, sei que lá, você recebeu uma intimação da justiça, quem está devendo aí na justiça fica logo com medo, né? O cara pensa logo que é um negócio dele, tá porra, vai clicar logo. Outra coisa interessante é a parte do spam box. Eu vou falar um pouco da parte de spam, que é o grande vilão aí, não só spam, mas anti-phishing também em appliances e outras coisas, os grandes vilões aí dos ataques. Algumas técnicas como DNS Farm, Domain Register, tem outras coisas a mais aí que não está na agenda. Tá? Outra coisa, sejam sinceros, quem aqui já clicou em algum phishing e achou que acabou o mundo? Fudeu, eu cliquei no phishing. Levanta a mão, pessoal, vai, eu sei que todo mundo clicou. Bora, são mais 5 pessoas. Estão mentindo bem, hein? Tô vendo. Às vezes nem sabe, às vezes nem sabe que caiu ali. Eu faço essa pergunta porque muitas das pessoas aqui é da área de tecnologia, da área de segurança da informação, então eu trabalho nessa parte também, então a gente faz muitos ataques de phishing e dentro desses ataques envolve pessoas de tecnologia, envolve pessoas de segurança e as pessoas clicam, não importa o nível que você tem de hackerismo, se é racudão, seja lá o que você for, se fizer um phishing direcionado para você, 1, 2, 3, em algum momento você vai clicar naquele negócio, até por curiosidade, certo? A outra pergunta não vou nem falar para responder, né? Senão eu vou, pessoal de vocês, mas quem usa Flash e Java? Ninguém, que mentira! Como é que vocês não vêem o vídeo no Facebook sem Flash? Vai, diz aí para mim, duvido. Todo mundo praticamente tem um tal do Java, nem tanto. Mas Flash ali, muita gente tem. Agora, quem tem aquele NoScript lá, ou NoFlash, para bloquear Flash no browser? Todo mundo vai levantar a mão, né, pô? Ninguém também, né? Pois é. Então, eu vou falar disso também, da parte de exploração de client-side e tal, para dar shell, né? Que é o que o Fisher quer. Ou ele vai ludibriar o usuário para ele digitar alguma informação. Vamos lá. Hoje, se você tem o seu e-mail hackeado, isso é um organograma que eu peguei na internet, seja um organograma, enfim, uma imagem bem feia aí, e aí a gente tem várias coisas que se o e-mail vazar, se meu e-mail hoje, o principal, que eu uso em algumas outras contas, é o meu e-mail corporativo, nem se fala, mas o meu e-mail pessoal, que está atrelado às outras contas de redes sociais, não só redes sociais, então assim, são várias ameaças que a gente tem hoje em dia se você tem o seu e-mail comprometido.
Isso, às vezes, até a gente que trabalha na área de tecnologia, na área de segurança, não tem noção da quantidade de ameaça hoje que está tudo atrelado no e-mail. Aí outra pergunta, quem aqui usa autenticação de 2 fatores? Todo mundo, olha aí. Todo mundo não, porra, levanta mais gente aí. Quem não usa autenticação de 2 fatores hoje, pare quando chega em casa, a primeira tarefa que é fazer isso. A primeira tarefa, assim que você chegar em casa, habilite todas as suas redes sociais para usar Two-Factor Authentication. Quem não sabe o que é, vai no Google e digita habilitar a autenticação de 2 fatores. E aí você configura a tua conta para ter um segundo nível de autenticação. Por quê? Se tua senha vazar, o usuário vai lá, o atacante pode ir lá digitar teu login e senha, vai acessar a tua rede social. Com o Two-Factor já muda muita coisa. O risco já diminui bastante. Então, assim, pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Isso prova cada vez mais com esses leaks que está tendo na internet. Está tendo muito vazamento de dados agora. Não sei se vocês acompanharam. Twitter, Yahoo, LinkedIn, blá, blá, blá. Então, assim, muita coisa. E a gente fez um estudo muito grande dessas bases. Pegamos esses LinkedIns, muito reuso de senha. O vazamento de senha do LinkedIn foi de 2012. Tinha muito profissional que nem mudou a senha de 2012 para cá. O cara não chegou nem a mudar a senha do negócio dele. Então, assim, às vezes você não dá importância para uma rede social que fala, aquela rede social ali, foda-se se hackear, não uso não, ela não. Mas quando alguém pega alguma coisa desse tipo e vai te fazer uma exposição, seja lá o que o atacante quer fazer com você, é bem complicado. Então, assim, Two-Factor, usem sempre. Tanto aplicativo, tanto como SMS, não é tão legal, às vezes demora mais, mas assim, primeiro recado e dica, usem Two-Factor. Vamos voltar para essa imagem aqui. Então, a gente tem no nosso e-mail comprometido hoje, são diversas e diversas informações que a gente libera para o atacante. Por quê? Praticamente a vida da gente está no e-mail. Então, a gente tem contato, tem a parte de harvesting, que é para pegar a parte de informações de arquivos, planilhas, a parte de spam, a parte de privacidade, a parte de finanças. Então, pensem um pouco, vocês também, como sofrendo essa ameaça, no sentido de, a gente só pensa que acontece com os outros. Não vai acontecer comigo não, meu e-mail está lá, está tranquilo, ou aconteceu, você não sabe, né? Cuidado. Mas assim, não vai acontecer comigo, mas pensa se isso acontecer com vocês, ou comigo, assim, pessoalmente, o que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer para mitigar isso? Eu vou simplesmente ir lá e mudar a minha senha? Quanto tempo ficaram acessando o meu e-mail? Dumparam o meu e-mail inteiro? O meu e-mail estava hospedado aonde? Então, assim, são muitas perguntas que é interessante vocês se perguntarem para caso aconteça algum tipo de exposição ou alguma conta de vocês sejam vazadas, seja lá de e-mail, de rede social. É muita informação que a gente coloca hoje nessas coisas aí. E aí vem o segundo passo. É muita informação que a gente coloca. Atacante se aproveita dessas informações para fazer os ataques de phishing. Então, se o atacante vai fazer um ataque de phishing direcionado a você, ele vai lá, ver o que você deu like, vai ver o que você gosta no Instagram, vai ver, enfim, tem muitas informações que a gente deixa público lá, e se o atacante for lá pesquisar por cada coisa, ele vai achar pelo menos uns 100 assuntos que você tem interesse naquele momento, e aí começa para fazer essas peças de phishing e atacar você. Isso aqui eu vou falar mais um pouco de mudança de comportamento com a psicologia do clique. O que é esse negócio da psicologia do clique? A gente sempre, quando recebe um e-mail que é spam, um phishing, né, sei lá, um spam, um e-mail marketing até, você vai receber os clássicos que todo mundo recebe, que é o nome sujo no SPC, você recebeu uma nota fiscal falsa. Aquilo ali está claro que não é. Por quê? O atacante que fez aquilo, ele pega todos os e-mails da internet, provavelmente o teu e-mail, sei lá, está vazado em alguma coisa, em algum fórum na internet, ele fez o harvesting do teu e-mail e manda um ataque genérico. Então, assim, quem trabalha na área financeira, se o atacante está fazendo um phishing sobre nota fiscal, muito provavelmente alguém vai cair nesse tipo de ataque, porque às vezes o tempo dá muita sorte, que é no exato momento que você está esperando uma nota fiscal, que você está esperando alguma ação daquele tipo, chega o e-mail falando, segue aqui a nota fiscal. Aí você, vai e clica naquilo ali despretensiosamente. Então, essa mudança de comportamento, tanto de você identificar, de parar, olhar e, na dúvida, nunca clicar, e principalmente a gente que é da área de tecnologia que tem vamos dizer assim, uma confiança maior de dizer, eu vou clicar, é óbvio que não vai acontecer nada, porque eu uso Linux, eu uso Windows, eu uso Mac, eu uso seja lá que sistema operacional que for, eu tenho antivírus, eu tenho qualquer coisa instalada, é complicado. A gente tem essa segurança, clica ali para dizer, não vai acontecer nada não. Essa parte do clicar e não acontecer nada, isso torna-se um comportamento comum
na gente que a gente não percebe isso. Principalmente, como eu sempre vou repetir, a gente tem essa parte da tecnologia, do domínio da coisa, e acha que nunca vai acontecer. Tem Zero Day, tem tantas coisas que dá para infectar as pessoas, e enfim, vários bugs também que não precisa ser Zero Day, que dá para explorar Flash, Java, browser. E se você não tiver essa mudança de psicologia, essa mudança de comportamento, de analisar primeiro qualquer phishing, se isso está sendo direcionado a você, ou se você recebeu um assunto, por exemplo, um e-mail, uma coisa que bateu muito com o que você gosta, muito estranho, você dá aquela desconfiança, aí você vai lá e clica, apaga esse negócio. A mudança de comportamento é muito importante. Então, quando a gente vai fazer esses tipos de ataques de phishing mais direcionados, seja para pessoas ou para grupo, o comportamento dessas pessoas é muito importante você estudar isso. O que é estudar esse comportamento? Como é o comportamento dessas pessoas ou dessa pessoa na internet? Que sites ele deixou lá que acessa? Qual foi o post que ele fez? Ter perfil fake no Facebook, tanto de mulher como de homem, para adicionar a pessoa, enfim. E aí você consegue descobrir várias e várias informações daquela pessoa, no caso da gente ali, que está expondo a vida da gente. Então, essa mudança de comportamento também serve para as redes sociais. Evita divulgar tanto check-in. Eu vejo gente que trabalha com segurança, que trabalha com não segurança, que é pior ainda, que trabalha com tecnologia, viaja para qualquer canto e faz logo um check-in. Estou no aeroporto, faz um check-in. Estou não sei onde, faz um check-in. Estou no restaurante, faz um check-in. Tudo isso se aproveita. Então você faz um check-in num restaurante italiano, e aí vamos saber, fez um check-in no restaurante italiano, aí bota lá no post. Que macarrão delicioso. Isso é uma informação importante. Para a gente, ou para o usuário que está divulgando aquela informação, é uma coisa muito simples, né? Estou divulgando que eu gostei do restaurante, pô, não custa nada fazer isso. Mas isso, óbvio que vem a paranoia total, né? E aí, Rafael, eu não vou falar mais nada da minha vida na internet, eu não consigo mais comunicar, eu não consigo mais usar a rede social que é para ter esse propósito. Pois é uma coisa de aquele negócio, você é tanto seguro e fica tanto engessado de como você trabalha a informação, mas sempre tem um limiar ali da situação, que você pode evitar muitos desse tipo de comportamento aí. Tanto da psicologia, como a tua mudança de comportamento, de como você navega na internet, de como você divulga essas informações. Então, é sempre importante pensar nisso. A parte de relacionamento. Eu listei um monte de coisas aí, a gente vai falar de cada um. Como que os atacantes fazem esse tipo de explorar o relacionamento? Eu acabei de falar que a gente vai lá, pega as informações, like em restaurante, check-in, compra de alguma coisa que falou que comprou em alguma loja e gostou, enfim, tem diversas coisas. Primeiro, vamos dizer que a gente está começando a fazer um ataque de phishing aqui, tanto para uma pessoa, para um público específico, a gente vai registrar um domínio. Por quê? Se a gente vai fazer um ataque de phishing usando um Gmail que eu acabei de criar, ou o meu próprio Gmail, muito provavelmente isso vai cair no spam, o Google vai descobrir que você acabou de criar uma conta, você pegou essa conta, o Google tem esse tipo de comportamento que detecta muito simples, muito fácil, e aí dentro dessa conta você acabou de mandar um e-mail para 200 pessoas, acabou de criar a conta, ele nem entrega os e-mails, podem testar isso, ele já marca como spam. Então, assim, essa parte do que a gente sofre esse tipo de ataque, são esses ataques de phishing bem toscos que muitos dos atacantes criam Gmails, Hotmails, e-mail.russa, sei lá, e-mail. Qualquer coisa para tentar mandar um e-mail para você. Primeiro que você desconfia logo do remetente, está vindo um e-mail de um domínio estranho que eu não conheço. Então, por isso, a primeira parte de você registrar um domínio que tem a ver com o assunto que você vai explorar. Primeiro, a gente escolheu um assunto, então esse domínio ele precisa ser parecido com ele. Eu vou dar vários cenários de ataque aqui, e a gente vai mudando esses cenários. Por exemplo, imagina que tem esses... você trabalha numa empresa, X da vida lá qualquer, hoje você tem um cargo específico. E aí a gente acessou o teu LinkedIn lá, está lá no teu LinkedIn, que tu trabalhou em outra empresa. E aí tem um depoimento de uma pessoa lá, trabalhei com fulano, muito legal, o prestativo é aquele gerador de blá 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 aleatório do LinkedIn, para dar o trust lá no cara. Beleza. Tu pega esse depoimento, vê aquela ex-empresa que você trabalhou, registra um domínio, aí vem essa parte de registro de domínios. No Brasil é muito simples registrar domínio, não pede documentação basicamente nenhuma, é só um CPF. Hoje em dia dá para registrar com BR, com CPF. Antes você só poderia registrar com o CNPJ, que também não tem bloqueio, não tem nada, é simples também. Se pegar qualquer CNPJ que não tem uma identidade criada no registro BR hoje, você consegue criar um ID atrelado àquele registro BR. Isso é que eu vou falar disso também, mas isso é um tipo de ataque muito interessante.
E aí a gente registra o domínio com o nome da empresa, com typo squash. Vamos dizer que a empresa chame blá 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 X, a ex-empresa que você trabalhou. Então eu registro blá 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 xx.com.br, crio uma conta de fulano, que é o cara que deixou lá o depoimento, falando, ó, legal, eu crio uma conta com o nome dele igual, tento ver mais ou menos como é o formato que ele usa do nome de e-mail, se é nome, ponto, sobrenome ou só o nome, e aí eu faço um ataque de relação de confiança, que eu crio um e-mail informal falando para baixar alguma coisa, tento criar ou descobrir alguma situação e mando aquele e-mail como se fosse aquela pessoa para você. Aquela pessoa, na tua vida, pode ser que ela nunca mais apareceu, que aí tem uma grande chance de clicar, porque você mandou um e-mail novamente, você já descobriu que ele tem uma relação de confiança interessante, porque tem um depoimento no LinkedIn. Você pode encontrar outras relações de confiança também. Então, a primeira parte de typo squatting, que é registrar os domínios com A, BBB, algum domínio muito parecido com o domínio da empresa, é a primeira parte que funciona bastante, e aí vem a primeira dica que bypassa muitos outros spam. Por quê? Porque é um domínio, acabou de registrar, é um domínio azul, que a gente chama, está lá o domínio perfeito, não está listado em nenhuma lista de anti-spam na internet. Então, assim, tem grandes chances dele chegar na caixa postal do usuário. Outra coisa que vale se notar aí também é, quando a gente manda um phishing, um ataque de phishing, para várias contas de um mesmo domínio, isso, muitos dos anti-spams pegam hoje. Por quê? Você está mandando a mesma engenharia, o mesmo HTML, com os mesmos links, para todo mundo de uma vez só. Então, óbvio que qualquer appliance hoje em dia aí vai pegar esse tipo de ataque. Então, é interessante atacar mandar esse phishing para uma, duas pessoas, espera. Se for mandar para um grupo de pessoas, não manda tudo de uma vez. Manda um pouco, espera, vê se clica. Tem que ter interações aos poucos, a não ser que seja um ataque autorizado e que você tenha o domínio liberado lá no anti-spam. Tá bom? Vamos ver aqui agora a parte de footprint. Todo mundo aqui já fez Google Hacking, né? O tal do Google Hacking. Pesquisa sobre você mesmo aí no Google. Quem é da área de tecnologia sabe disso aí. Quem não é, faça essa experiência. Digite seu nome lá no Google, com aspas duplas, enfim, você vai encontrar um monte de informação. Eu ainda tenho alguma vantagem nisso, porque meu nome é Rafael Silva. Deve ter uns 300 milhões de Rafael Silva no Brasil. Quem tem nome mais chique, mais complicado, é um pouco pior, porque você praticamente só tem você. Tem um amigo que o nome dele é Menix, M-E-M-E-N-Y-X. Se você digitar esse nome no Google, só tem os resultados dele. Não tem nenhuma outra coisa, é só dele, que ele passou no concurso, que ele passou não sei onde. Então, até essa parte de sobrenome, se você tem um sobrenome muito complicado, ajuda a fazer a parte do footprint, que é tudo que eu falei antes, descobrir as informações das redes sociais, pesquisar sobre aquela pessoa no Google. Enfim, então a gente está começando a montar um ataque de phishing. Eu vou falar desse ataque, eu vou dar vários exemplos, tá? Então, eu já falei do exemplo de relação de confiança, que a gente vai lá no LinkedIn, pega alguma pessoa. Agora, tem uns exemplos também de like de Facebook. Quantos likes a gente dá por dia em página, por semana aí? Vários likes. Então, o cara vai lá, os likes podem estar públicos, se tua rede está mal configurada, tu vê o tipo de interesse que tu deu like. Então, assim, dá para fazer muito tipo de ataque de phishing sobre isso. A parte do Facebook também, até o Waze hoje em dia dá para criar bot no Waze para seguir o teu usuário, saber para onde é que você está indo. Então, isso é uma informação bem importante, pouco usado hoje em ataques de phishing, mas eu já vi casos desse tipo de recebi um e-mail, como é que o cara está me seguindo no bot? Ele cria um carro falso lá no bot, ele faz um fake GPS, te adiciona no Waze e para onde você está indo ele consegue ver pela API do Waze. Simples fazer isso. Então, assim, ele consegue saber até praticamente onde é que tu está andando ali. Então, é bem complicado essa parte do Waze e é um negócio muito assertivo também. Instagram, todo mundo tem Instagram e Facebook aqui praticamente. Quem não tem Instagram e Facebook aqui? Soldados da resistência, viu? Não sei como. E WhatsApp, todo mundo. Quem não tem WhatsApp? Caramba, trabalhando no exército, né? Algum canto assim ou não? Tá bom. Então, assim, a vida da gente está dentro dessas redes sociais. A gente está dando informação de graça para todas essas empresas. Então, não tem como evitar isso. Até tem, né? A gente está vendo aqui que tem gente que não tem nem Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp. Mas é muito complicado a gente viver hoje em dia sem essas informações. Então, vamos aprender a viver com isso.
botando informações de uma forma concisa, que você sabe o que você está publicando, e para aquelas pessoas que você está publicando. As próprias redes sociais hoje permitem muitas ferramentas, muitas configurações, que você tem lá a sua privacidade só para seus amigos, para ninguém, post privado, enfim. A dica que eu dou é, evita postar coisas da tua vida pessoal na internet. O que faz a gente clicar no link? Vocês já se perguntaram isso? Quando vocês recebem um e-mail marketing bonito lá de alguma loja falando, olha aqui o iPhone por R$200, iPhone 8. Você vai olhar assim, né? Dizer, que interessante. Você não vai clicar nesse negócio, né? Mas quando você recebe americanas.com, alguma coisa que você não viu lá o domínio, ou até às vezes é um phishing do domínio da própria Americanas sendo hackeado, ou qualquer outra loja, estou citando Americanas aqui, enfim, você ser processado, mas enfim, qualquer outro tipo de loja XXX da vida, o que faz você clicar, o que faz ali dizer assim, esse e-mail é confiável, ou você nem pensa nisso, só o assunto que vai te fazer clicar. Esse limiar que eu quero que vocês entendam. Muitas das vezes, sei lá, chutar algum número, aquele chute de pesquisa aleatória, 90% das vezes, a gente clica no link ali, sem nem analisar se aquilo ali é malicioso, é simplesmente se aquilo ali me interessou. Que teve interesse nisso aqui, vai e clica. Mas se aquilo é malicioso ou não. Então é esse gatilho que a gente precisa parar para poder analisar antes do clique. A ação do clique é uma coisa muito psicológica, porque quantas vezes a gente clica em alguma coisa? Por dia, por hora. É muito, a gente está clicando todas as horas possíveis em tudo. Funciona assim. O computador funciona dessa forma. Com o mouse, seja com o mouse, a gente está clicando em tudo. Então, o clique, a ação do clique já é uma coisa que está muito acostumado. Então, essa parte de HTML e CSS, quando o atacante vai fazer um tipo de ataque de phishing, isso tem que estar perfeito. Tem que ter, não pode ter nada quebrado. Tem várias tags em HTML que não funcionam no cliente de e-mail do atacante, da vítima. Isso é muito importante também, se você conseguir souber que tipo de cliente de e-mail a vítima usa. Às vezes o domínio pode estar no Google, então você, ela usa Gmail. Não, pode estar autenticado via IMAP e ela usa o cliente do Mac, por exemplo. Por quê? Porque dependendo dos clientes, dependendo das tags em HTML ou alguma coisa que você bota, se for CSS inline, vai quebrar o e-mail. O e-mail quebrado a gente não clica. Por quê? Porque você olha aquele e-mail ali e te passa uma desconfiança. Mas a maioria das vezes essa desconfiança não é uma desconfiança que vai olhar assim, isso aqui é malicioso. É uma desconfiança porque está tosco. Simplesmente isso. Você acredita que aquele ali é um spam. Automaticamente tua cabeça chaveia para, é spam. Por quê? Porque o e-mail veio todo quebrado, as tabelas tudo ruim, o preço errado, a cor não te chamou a atenção. Então, é muito importante nas campanhas de phishing ter essa parte de o X-Design, de botões, muito bem trabalhado, muito bem pensado. Tanto do web design, por quê? Porque isso vai dar confiança, vai dar trustness no teu e-mail que tu está mandando, no teu e-mail, né? No teu e-mail de ataque. Isso, muitos dos ataques de phishing hoje não exploram esse tipo de situação. E quando explora esse tipo de situação, a taxa de clique é muito alta, mas muito alta mesmo. Por quê? Porque se torna um e-mail confiável. Aí eu chamo daquele negócio, eu odeio esse termo, mas é o phishing e-mail marketing, né? A gente está mandando um phishing de alguma coisa ali para o usuário, bem confiável, bem bonito, com um domínio novo, com um domínio lá com BR, e você vai clicar nesse link, óbvio, se ele tiver um assunto que te interessa, vai te fazer clicar nisso. A parte de cor. Primeira parte de link. Os links que você vai colocar dentro do e-mail são de extrema importância. Então, se você faz um HTML bonito e tem um botão lá, cadastre aqui, seja lá qual for a engenharia, pedindo para você fazer qualquer coisa. Aí você vai analisar, né? Cadastre aqui, passar o mouse em cima antes de clicar. Quando você passa o mouse, tem lá um link. Clique, ponto, seu nome, ponto, nome da loja, ponto, com.br. Você, criaram um link pro meu nome, não sei o que lá. Dá aquela confiança ali. Você, que interessante. Você clica. Ou você passa o mouse em cima, tá lá, bit.ly, blá, blá, blá. Você já não vai clicar nesse negócio. Então, assim, o domínio, a parte de link é muito importante. Também para anti-spam. Essa é uma das técnicas de bypassar anti-spam, de criar vários virtual hosts para cada usuário que vai receber aquele phishing. Dá para fazer isso hoje de diversas formas automatizadas pela Amazon. A Amazon tem a API lá, do Route 53, enfim. Você dá para fazer isso da forma automatizada aqui. Quando você mandar um e-mail para diversas pessoas ou para uma única pessoa, você consegue pegar aquele link do e-mail e botar aquele link único para aquela pessoa. Você meio que se sente dono daquele negócio ali, daquele link. Esse link é meu, né? Tá ali o meu nome, tá ali o clique, ponto, meu nome, ponto, nome da empresa. Então, assim, isso bypassa muito anti-spam. Por quê?
a parte de assinatura dos appliances hoje em dia, ele detecta se 100 contas está recebendo o mesmo e-mail com o mesmo link e a mesma engenharia. Então ele tira um fingerprint daquilo ali e vai bloquear. Se você usa os links sempre mudando, não é mudar o final do link, é mudar o host. Mudando o host, vai passar muita coisa. Cor. Cor é um negócio muito importante também quando a gente vai fazer essas campanhas de phishing ou esses ataques de phishing. Por quê? A gente vai fazer algum tipo de ataque, algum tipo de engenharia, aí a gente volta a falar um pouco de UX design, esse tipo de coisa. Se a gente coloca, por exemplo... Então, assim, antes eu queria falar que, como está dizendo aí, tem várias cores, isso já está provado, e, enfim, todo mundo já leu esse negócio de... Por que a cor da McDonald's é vermelha e amarela e todos os sanduíches são vermelho e amarelo? Porque vermelho e amarelo desperta fome. Então, se você usar esse tipo de coisa dentro de phishing, também dá muito certo. Então é muito interessante isso. A gente acha que isso não funciona, mas todo dia a gente está sendo confrontado com isso no dia a dia, e a gente não presta atenção nisso. Então, assim, cor da parte psicológica vai também te dar o trustness de você poder clicar. Então eu tenho uma lista de cores aí, enfim, não vou ler agora, mas cada cor que a gente pode usar desperta alguma coisa, desperta alguma sensação. Aí eu peguei isso na internet aí que eu achei interessante. É uma tabelinha de Color Emotion Guide, por exemplo. Aí, ó, optimismo, friendly, excitement, creative, trust. Azul e verde sempre dá uma coisa de tranquilidade. Se você manda um e-mail para o cara e tem essa cor aqui no botão, meio que esse amarelo mostarda aí, você já dá um... Porque não é para botão, mas ele está dizendo ali, ó, vai dar confiança naquilo. Mas aí você tem que começar a usar esse tipo de coisa para a tua implementação, que é phishing. Então, assim, é bem interessante estudar essa parte de cor aí, porque dá muito certo também. Tudo ajuda, né? Tudo é um pouquinho de nada que vai levar o usuário a clicar. Não existe uma mágica assim, dizer, ó, se você botar um e-mail sendo o botão verde, todo mundo vai clicar. Não é assim. Tem um link, tem um domínio, tem o design do phishing, tem o assunto que você está explorando no phishing. Outra coisa, aqui é uma pesquisa que eu encontrei na internet em relação a cores, que, por exemplo, homens clicam em cores mais brilhantes. Mulheres, quer dizer, em relação ao homem. Aí o homem clica em cor mais dark. E branco fica meio que mais ou menos ali a mesma coisa. Pesquisas loucas do Instituto Google da Silva, que eu peguei na internet, mas que é interessante para a gente descobrir que gente já pesquisou isso, já tem algum embasamento, não é coisa que eu estou falando de, enfim, já tem algum embasamento de estudo para isso, e assim, eu acho que isso consegue, se dá para a gente fazer em técnicas de phishing. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Isso é um exemplo de botão. Se a gente faz um botão tosco com essa cor aqui, é difícil de ler até para você clicar. Isso automaticamente, muito automático, o teu psicológico já diz, ó, isso aqui é muito ruim. Esse e-mail não me chamou a atenção. Se você troca só a cor do botão e a cor de fundo, no caso você chaveou aqui, fica muito melhor para você clicar, para você ler. Por isso que a gente recebe hoje muito phishing, muito spam, muito phishing bem tosco, com os HTMLs quebrados, com as cores muito ruins. Por quê? Não tem um tipo de pensamento para atacar. Agora, esses phishings mais direcionados que teve agora nos Estados Unidos, enfim, agora não, né? Tá tendo faz tempo, que a Sony foi hackeada, a RSA foi hackeada, blá, blá, muita gente foi hackeada, com o Zero Day, obviamente. Mas primeiro, antes de ter o Zero Day, teve que ter o clique. O clique que é o negócio. O que esse atacante fez para esse usuário poder clicar e ter uma exploração da máquina, óbvio aí, a gente entra em outro mundo. Mas assim, se você for pegar os exemplos desses phishings, tem muitos exemplos simples, que ele simplesmente usou um ataque direcionado para uma área financeira, por exemplo, e tem muito exemplo de propaganda também, de marketing. Bem organizado, com domínio falso, mas é um domínio parecido com o original, com um botão bonito, oferecendo promoção. E aí, quando o usuário clica, aí vem outro mundo depois que ele clica. Aí, se tua máquina está desatualizada, se tu tem antivírus, não tem. Se tu tem flash, não tem. Como é que ele vai entrar? Se é vulnerabilidade que já está pública, não é vulnerabilidade que está pública, Zero Day. Enfim, é como eu falo, aí é outro mundo que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, ó, voltando mais um pouco para a parte gráfica do negócio. Essa parte de um subscribe, muitos dos atacantes fazem o seguinte: quer ver se teu e-mail está válido ou se tu clica em alguma coisa. Então ele manda algum e-mail para tu de propaganda e sempre ele dá destaque no link de dê um subscribe, se inscreva clicando aqui. Em uma hora você fica pé da vida que está recebendo esse e-mail todo dia. Exatamente, então vai se inscrever. Tu marca no spam e aí chega na caixa postal não, porque o cara muda o domínio. E tu, putz, que negócio chato aí.
daqui a 5 dias está lá o mesmo e-mail. Não funciona o anti-spam, já notei que não funciona. Eu vou clicar aqui nesse subscribe. Clicou ali, ferrou. Ele pode explorar que tu vai ser direcionado por outra página, ou ele simplesmente pode coletar as informações, tuas informações, saber que tu tá vivo, que tu clica em coisa. Quando você clicou, ele vai saber a versão do teu browser, teu IP de saída, ver se tu tem plugin instalado, se tem flash. Para quê? Para no próximo ataque, que ele vai tentar coletar o teu clique, aí ele faz um ataque muito mais assertivo para explorar a tua máquina, que é o que eu falei. Depois do clique já é outro mundo. Essa exploração ele já vai estar sabendo que browser tu usa, se tu tem Flash ou Java instalado, qual a versão quais são as versões desse Flash, desse Java. Então no próximo ataque que ele vai te fazer, ele já vai fazer um payload para explorar a tua máquina totalmente assertivo. Ele não vai fazer um JavaScript, detecta o payload, que vai montar, que demora muito mais. Não, ele sabe que tu tem Flash X, vulnerável na versão X, então ele vai tentar outro tipo de e-mail que tu clicar. Se tu clicar numa janela que tu não atualiza o teu Flash, muito provavelmente você vai estar infectado com isso aí, vai se infectar. Então essa parte de um subscribe, muito cuidado com isso, tá? A parte de spam box, o que é que... Eu botei uma listinha de coisas assim, o que é que deixa os phishes ou os ataques nas listas de spam ou nos appliances? Uma grande lista de e-mail. É muito ruim quando a gente faz uma grande lista de e-mail por mesmo domínio. Domínio lojax.com.br tem 400 pessoas. Eu descobri que isso na internet lá está disponível, sei lá, peguei 200 e-mails dessa loja X. Eu vou mandar um ataque de phishing para todo mundo de uma vez só. Muito provavelmente, se qualquer spam que tiver dentro desse domínio, ele vai cair na caixa de spam ou na quarentena, sei lá onde for. Então, assim, listas grandes para fazer ataques de phishing, tem que ter muito cuidado. Ou você faz pouquinhos e pouquinhos, ou envia de cada um, ou muda os links, ou faz todas aquelas coisas que tenta bypassar. Não é que você vai fazer a mudança de link vai dar certo, pode bloquear. Mas assim, é uma tentativa que pode também dar bem certo. Quando você manda também, isso é bem importante, ó, on-link images. O que é isso? Você manda o phishing com várias imagens, e essa imagem está hospedada com um único link ali. Se você começar a trocar um link dessas imagens também, de onde ela está hospedada, dá para bypassar alguns anti-spam aí sim, anti-spam e appliance. O HTML pobre é o HTML com um monte de coisa que não se encaixa em vários clientes de e-mail, com coisa que não se usa, porque HTML para e-mail tem muitas limitações, tem várias tags que você não consegue usar, enfim, você tem que respeitar muito essa parte de HTML dentro do e-mail. Se você vai mandar um e-mail com HTML, é alguma coisa bonita. Então, assim, é importante estudar na internet, tem várias listas de tags que aceitam dentro do e-mail, que ele vai interpretar. Então, por exemplo, Outlook 789 interpreta X tags, Outlook 12 2015 16 interpreta Y tags. Então tem que ter um balanceamento ali para poder chegar a isso formatado bonito e os outros spam não pegar. Quando a gente manda coisa taxada, como PDF malicioso, XML, doc, seja lá o que for. Hoje em dia está explorando muito a parte de macro novamente. Quem aqui pegou essa parte de exploração de macro de 2000? Então vai também, hein? 2000 esse era um tipo de ataque muito comum. Sendo que 2000 era outra coisa da internet, era outra coisa dos computadores, enfim. Teve muita mudança. E aí a Microsoft, com o PowerShell e tal, implementou novamente macro dentro desse Office novo. E aí voltou novamente diversos ataques de macro. Óbvio que é completamente diferente do que era antes, mas é usando a mesma tecnologia. Então quando a gente atacha esses HTMLs hoje, esses arquivos maliciosos, seja PDF, seja XML, seja doc, seja lá o que for, tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro, porque desperta logo uma certa desconfiança. O usuário fica desconfiado, que ele está recebendo algum tipo de anexo ali por e-mail, ele vai clicar, e isso se chegar na caixa de spam, que é o intuito da gente é fazer chegar na caixa de spam. Se tu está mandando algum desses arquivos normal, que não tem nenhum tipo de payload malicioso dentro dele, muito provavelmente ele vai chegar. Mas se tu gera esses arquivos com com Meterpreter, ou com o próprio Lookstrike, que é uma ferramenta para... É um Meterpreter para PowerShell, quem não conhece é bem interessante, chama Lookstrike, o mesmo nome do cigarro. Se você gera com isso, essas assinaturas já estão... Todos os anti-spam, os appliances, já mapearam essas assinaturas. Então, tu vai lá gerar isso. Se lá no teu target tem um anti-spam e tu gera com essas assinaturas conhecidas, 99% aí, o anti-spam vai pegar isso. Agora, se tu consegue obfuscar, consegue fazer alguma coisa para anexar, e aí tem que ter alguma sorte do anti-spam não pegar. Eu, particularmente, quando eu faço ataque de phishing,
ou fazia, eu não gostava, eu não gostava de anexar muita coisa. Por quê? Porque justamente por isso, sempre tem uma carga maior, sempre o usuário vai desconfiar. É melhor, em relação ao comportamento, você fazer o usuário clicar no link que tem no e-mail, para ele baixar, ele vai para outra página, ele vai para o browser, e ele vai baixar esse arquivo, do que você anexar esse arquivo ali no e-mail, ele vai baixar aquilo para explorar. Essa parte, quando ele vai para o browser, a gente já se sente mais confiável no browser. No e-mail, a gente está naquele território ali que a gente... Então, assim, eu não gosto. A parte de payload malicioso é o que eu acabei de falar. Isso a gente tem que ter muito cuidado para até quando você manda o usuário para outra página depois do clique e vai explorar, por exemplo, Java, Flash. Isso você tem que ter muito cuidado. Se você está usando o Meterpreter, por exemplo, sei lá, qualquer antivírus hoje em dia pega esses payloads do Meterpreter. Agora você tem vários e vários jeitos de você obfuscar esses payloads, fazer esses payloads mais assertivos para o antivírus ou o próprio spam não cair na caixa de spam do usuário. Bad domains, são o que eu falei de domínios. Porque os atacantes de phishing hoje, que a gente recebe o Banco do Brasil, banco não sei o que lá, seu nome está sujo, porque não tem tanta assertividade, porque tem que ter um certo custo para fazer isso e uma certa paciência para você montar uma coisa bem assertiva. Você tem que registrar domínio. Então, assim, quando você pega um ataque de phishing hoje, profissional, que o cara foi lá, registrou o domínio, registrou um .com, até as informações do Ruiz ele apagou, hospedou num servidor na Amazon, comprou o servidor, acabou de botar um IP vivo na internet, que nunca existiu. Então, isso se torna muito mais acessível. Então, essa parte dos domínios é muito importante ter esses domínios novos. Cada ataque de phishing tem que ter um domínio novo. Não adianta você estar repetindo o domínio, porque você faz um ataque de phishing, aquele domínio que tu usou, ele vai provavelmente cair em alguma lista de spam, dependendo da quantidade de e-mail que tu mandou, obviamente, e aí alguém vai marcar aquele domínio como um domínio de phishing. Se tu reusa aquilo, muito provavelmente ele já vai estar marcado na listas de spam, RBL, SPF, enfim. São várias listas que tem na internet que... mapeia aí esses appliances e tem contato com isso. Eu botei essa parte de SPF, aqui saiu vários estudos aí, inclusive saiu até um novo agora, o cara mapeou todos os domínios, assim, praticamente todos os domínios da internet, viu o MX de cada domínio, se tinha MX, e aí ele pegou e foi checar as configurações básicas de um servidor de e-mail, como se ele tem SPF, política de SPF que permite você... É uma configuração de DNS simples, muitos dos domínios tinham essa configuração, porém, essa configuração estava permitida para qualquer domínio enviar um e-mail de meudomínio.com.br, de rafael@meudomínio.com.br para pedro@meudomínio.com.br, para o mesmo domínio. Isso começou a ter muita fraude de SIO, CEO, pedindo transação bancária, esse tipo de coisa. Por quê? Não respeita essa parte de política, de regra de SPF. É uma configuração tão simples e hoje em dia é muito efetivo você fazer um ataque de phishing dessa forma, porque você está praticamente spufando um e-mail, não é um spoof, é um e-mail real, do mesmo domínio para um outro domínio ali, para o mesmo domínio que você tem para uma outra pessoa. Então, a pessoa que vai receber esse domínio vai chegar legítimo. Ele vai achar praticamente que é você. Então, essa parte de SPF, se vocês pesquisarem na internet, a parte de SPF Policy em servidores de e-mail, em MX Server, tem diversas pesquisas nisso. Tem uma, como eu falei, tem essa mais nova agora, que o cara lista assim, muitos domínios do Brasil, em todo canto, tem esse tipo de configuração muito permissiva, que permite você fazer esse tipo de ataque. Inclusive, os players de e-mail que a gente conhece de mandar e-mail marketing maiores, o MailChimp, MailGun, todos esses players aí estavam configurados com essa situação. E saiu agora vários hacks em relação a isso, do usuário poder fazer esse tipo de ataque de phishing. Até quem acompanha Bug Bounty aí, o próprio MailGun pagou um usuário agora, acho que foi $3 mil e pouco, desse tipo de ataque. Ele conseguiu usar o próprio MailGun para mandar um e-mail espufado para os clientes do MailGun, usando só SPF. Então, assim, um provedor de e-mail gigante que trabalha com isso, tinha isso mal configurado. Imagina o resto. O que é esse DNS Farm? Eu já falei para vocês que é a parte da gente conseguir fazer a automatização de criação de vhosts. Então, eu consigo criar um clique.fulano@dominion.com.br e isso aí vai dar uma confiança muito melhor. Isso é sério, assim, eu já testei bastante isso quando eu fazia ataques de phishing. Eu testei bastante isso e dá muita assertividade mesmo, porque é aquela coisa, você se sente dono daquilo ali, você se sente especial porque ter recebido aquele com o teu nome, com o teu e-mail dentro do host. Então, para um usuário mais leigo, que ele vai usar, ele vai olhar o nome dele dentro do host ali como clique, ele vai clicar no mesmo momento. Então, essa é uma técnica muito interessante de automatização de vhost. Vamos passar para outra aqui. Está acabando.
essa parte de registro de domínio. No Brasil, você consegue registrar o domínio pela única identidade, que é o registro BR. São muito seguros, tá? Não estou dizendo que o registro BR é inseguro. Tenho contato com eles, enfim. A gente troca muita figurinha, mas tem um modelo de como ele funciona, é bem interessante, porém, dá margem para esse tipo de coisa. O que é? A Coca-Cola... Sei lá, estou chutando o nome da empresa, tá? Vou dizer o nome não, né? Melhor dizer qualquer outra coisa. A empresa X da vida tem 15 CNPJ. X, vou dizer o nome, foda-se. Coca-Cola, não sei o que lá. Distribuidora, Coca-Cola Distribuições e Serviços, ou qualquer outra empresa. Sempre tem vários CNPJ. E a razão social desses nomes é muito parecida. Sempre tem o nome da empresa. E no registro BR, o que é que ele considera-se como um ID, uma identidade? É atrelado a um CPF ou a um CNPJ. Muito das empresas hoje em dia só tem um único CNPJ, uma única identidade cadastrada no registro BR. Isso serve para todo mundo aqui. Eu sei que todo mundo aqui tem isso. Quem aqui tem mais de um ID no registro BR porque tem mais de um CNPJ? Ninguém. Olha só, um cara. Até queria um depoimento seu, que você é um vencedor na vida, hein? Brincadeira, pode falar. Você tem vários CNPJs e tem vários domínios, vários IDs cadastrados no registro. 2. E você só usa um e tem o outro só porque tem para evitar o cadastro. É isso ou usa os dois? Aí tu caiu no caso tu tinha que realmente fazer esse tipo de coisa. Mas assim, para se proteger... Como? Esqueceu o anterior e fez o outro, né? Não, ele fez para usar, pô, sacanagem. Então, o que eu recomendo se você administra alguma rede, administra alguma coisa, tem mais de um CNPJ, cria essas identidades no registro BR. Por quê? Se a razão social tem um nome parecido, um atacante pode ir lá no registro BR, logar, criar um e-mail falso, pegar o teu CNPJ aqui, vai estar público, em qualquer canto na internet vai estar público, cadastra essa identidade como teu CNPJ, a razão social vai estar um pouco parecida, e ele registra um domínio naquele teu CNPJ. Então você que é um usuário muito mais experiente ali, racudão, recebe aquele e-mail e tu vai dar um ruído no registro BR. Aí vai lá no ruído no registro BR, não sei o que lá, da Silvio, esse domínio é confiável, beleza. Então assim, é um tipo de coisa que pega muita gente, principalmente a gente que é mais técnico, que vai verificar aquele domínio, se aquilo ali é real ou não. E realmente é real, está no CNPJ da empresa. Porém, não tem como o registro BR, a gente já teve reuniões com isso, já reportei isso para eles, mas não tem como o registro BR trabalhar de outra forma. Como que ele vai checar um CNPJ? O processo se torna muito moroso, então isso tem que ser liberado. E assim, a dica que fica aqui é quem tem mais de um registro, de um CNPJ, com razões sociais parecidas ou até diferentes, vai lá no registro BR e cria um ID para guardar aquele CNPJ, porque evita esse tipo de registro de domínio, de typo, enfim. Browsers, a parte mais polêmica, né? Depois do clique, eu falei tanto de coisa, o cara vai lá, faz o domínio, conhece, deu like, diz que é irmã, pai, não sei o que lá, descobre a vida da pessoa toda. E depois que clica, e aí? O que é que o atacante vai querer? Aí são algumas situações. A primeira situação pode ser a parte de engenharia social. Depois que você clica naquele phishing, você cai em alguma página, ludibriando você para digitar algum dado. Digitar login e senha para logar aqui na autenticação para ganhar essa promoção, para participar da promoção. Ou uma página falsa, por exemplo, de alguma página, de algum site, sei lá, de alguma rede social. Os phishing clássicos que a gente tem hoje de coleta de informação. Porém, a maioria dos ataques não quer esse tipo de coisa. Ele quer que você acesse essa página e se você tiver com alguma coisa desatualizada na tua estação de trabalho, como Flash, Java ou browser, leia-se Internet Explorer. Tirando o resto. Por quê? Hoje, Chrome, Firefox, assim, para você bypassar o sandbox do Firefox, do Chrome, Firefox, não é só um bug, são 5 bugs. Então, assim, Internet Explorer hoje ainda assim continua sendo explorável de uma maneira muito mais simples. Óbvio que tem todas as proteções de memória, SLR, blá, 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 tudo isso no Windows, mas tem muita técnica hoje disponível para bypassar esse tipo de proteção. No caso do Chrome, por exemplo, já é um pouco mais complicado. O Chrome está dentro de uma sandbox, é bastante testada, e assim, existem diversos bug bounty aí na internet, Chrome e Firefox. Caso você bypasse essa sandbox, você explorou
aquela parte da memória ali do browser caiu dentro dessa sandbox, você tem que ter outro bug ou diversos outros bugs para poder bypassar essa sandbox e cair na tua máquina, cair na máquina que você quer acessar. Então, assim, é muito mais complicado. Aí a gente entra naquela discussão de vulnerabilidade, de venda de vulnerabilidade, porque isso vale muito dinheiro, não se publica mais na internet, enfim. É muito mais complicado você ser um target mesmo por conta de browser. A não ser que você seja uma pessoa muito importante e alguém gaste algum Zero Day ou vários Zero Day, 2, 3, com você específico. Mas aí é coisa de agência, enfim, é outra coisa mais complicada. Agora, quando estamos falando de Flash e Java, aí o negócio desanda. Por quê? Não tem, o Java tem sandbox, mas enfim, tem milhões de formas de bypassar isso aí, não tem atualizações. Flash não tem. Flash é a maior desgraça da internet de segurança que eu digo hoje em dia. Mas é uma coisa que a gente não tem como viver sem ele praticamente, porque muita coisa usa Flash. O que eu recomendo é bota um bloqueador de Flash no browser por padrão e tu só autoriza aquele site que tu achar seguro, que não vai te fornecer um conteúdo de Flash malicioso. Deixar Flash por padrão sendo carregado em qualquer página do browser é pedir para estar infectado com algum frame malicioso que vai fazer a exploração disso aí. Também tem a parte dos updates. Tanto Flash como Java hoje em dia tem um update automático. Então, assim, habilitem esse update automático, porque ajuda bastante o usuário comum a fazer isso. Na dúvida, deixe de usar os dois, óbvio. Mas, quem é mais paranoico aí, deixa de usar. Mas, pelo menos o Flash... O Java ainda tem muitos bancos que pedem Java para acessar. Quem é que usa Java só por conta do banco? Vou mandar um fiche para vocês, hein? Olha aí, ó. Brincadeira. Java só por conta do banco cria um legado muito interessante. Por quê? Você tem que ter aquilo para poder trabalhar, acessar meu banco. Usa outro browser, usa uma máquina virtual para fazer, não fica usando tua máquina host mesmo ali. Hoje em dia tem diversas formas de você instalar uma máquina virtual. Óbvio, não vai baixar aquele Windows do The Pirate Bay não, dizendo que aquele Windows está tranquilo e rodar na VM. Cuidado com isso. Mas assim, instala uma máquina virtual, pede, quem não sabe, pede para algum amigo instalar e você pode usar o banco naquela máquina virtual ali. É muito mais controlável porque você tem algum Java ali, alguma coisa. É bem complicado a parte do Java e Flash, que é a parte de exploração. E o que o usuário vai querer? Ele quer shell. O que é shell? Ele quer acesso à tua máquina. Depois que a gente acessa a tua máquina em relação a explorar a tua máquina através de um phishing, aí tem outro mundo, por quê? Isso vai depender se tu tem antivírus instalado, se tem... Existe outro, Mercedes aqui, deve ter falado... Não sei nem o que ele falou, mas deve ter falado de outras coisas de antivírus. Tem diversas formas de bypassar vários antivírus. Não fiquem com aquela coisa de, eu tenho um antivírus aqui, seja lá ele qual for. Não vou nem citar nomes para evitar polêmica. Todos são bypassáveis, assim. Nenhum antivírus é confiável. Assim, não adianta você ter aquele antivírus achando que você vai estar ali, o antivírus vai pegar. Ele pega diversas coisas. As mais comuns, até as mais, enfim. Mas assim, tem muita forma de bypassar antivírus, então tudo depende dessa exploração aí, desse shell, de como tu está protegido. Se tu está numa máquina virtual, por exemplo, numa situação dessa, o atacante vai acessar a tua máquina virtual que não tem nada para ele. E aí tu desliga a tua máquina virtual, volta o snapshot e acabou. Agora, se tu está na tua máquina host, é muito mais complicado. Então, isso são camadas de informações, camadas de proteções, que aí a gente consegue minimizar um pouco o risco depois da intrusão. Criptografar coisas, usar equivalente a TrueCrypt, VeraCrypt, enfim, hoje para criptografar todos os teus dados. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Aí é outro trabalho que eu peço, outra tarefa de casa que eu peço para vocês fazerem é, se minha máquina for comprometida hoje, e aí? Sem ser o full... O que é que vocês fariam depois? Pensem nisso. Se eu for comprometido hoje, alguém roubar meus dados, ou seja lá o que for, apagar, pegar um ransomware, por exemplo, encriptografar minha máquina, eu tenho um backup, o que é que eu consigo fazer com isso? A gente nunca pensa nisso, principalmente quem é da área. Que acha que quem é da área só faz backup, praticamente, e update nas máquinas, óbvio. Quem trabalha com segurança já é um pouco mais paranoico, já roda máquina virtual. Por exemplo, cadastro de rede social. Eu conheço poucas pessoas aqui que tem um alias de e-mail para cada rede social. Então o cara tem Facebook, ponto, o nome dele, alguma outra coisa para o Facebook. Para Twitter ele tem Twitter, ponto, o nome dele para o Twitter. Então, é uma paranoia arretada, é muito complicado de você manter isso, mas é uma forma de se proteger interessante. Se vazou alguma coisa desse tipo, você vai estar só um e-mail lá teu, que nem é o teu e-mail pessoal, tu nem expõe teu e-mail pessoal, e vai simplesmente estar um e-mail lá qualquer. Mas assim, é interessante. É isso, pessoal. Obrigado. Quem tem perguntas e respostas. Valeu pela... Vamos lá, uma aqui.
Boa tarde, né, primeiramente, né? Boa noite, praticamente. Uma média, quando geralmente a gente faz um ataque autorizado, para fazer um levantamento, para ter um número de colaboradores que porventura acabaram caindo nesse phishing, você tem uma média aproximadamente de qual esse número, uma porcentagem geralmente disso? É interessante essa pergunta. Isso depende muito do público da empresa. Falando autorizadamente, a gente faz vários tipos de ataques de phishing em empresas. Então, assim, a gente pega empresa de tecnologia que a gente espera que não vai cair ninguém e cai todo mundo. A gente pega empresa que não é de tecnologia, que é uma empresa de varejo, não tem nada a ver, e cai 30%, 10%. Então depende muito do público e de como a empresa trata isso dentro. Se a empresa tem algum tipo de conscientização, alguma coisa, isso ajuda muito. Mas a maioria não tem, então assim, a taxa de clique geralmente ela é muito alta. De 80%, 70%, dependendo da quantidade de lista de e-mails da quantidade de e-mails que tem dentro da lista. Tá bom? E vocês dão algum tipo de tratamento para a empresa? Treinamento depois para conscientização e coisa e tal? Porque a única forma de melhorar isso é treinar o usuário, né? Uma das formas de melhorar, eu não digo que é a única, é treinamento, sim, conscientização, mostrar para o usuário, fazer simulação. Porém, tem outros trabalhos de casa que tem que se fazer também, como o update das máquinas, mostrar essas coisas para o usuário. As outras camadas também, a camada 8, que é o usuário, ela é a mais vulnerável. Mas e depois disso ali? Você pode mitigar um ataque se tiver alguma coisa que bloqueie esse tipo de ataque. Mas assim, antivírus, máquina atualizada, conscientização com certeza é bem importante para esse tipo de ataque. Ajuda muito o usuário a identificar que aquilo ali tem uma ameaça constante, e-mail é uma ameaça constante, então isso ajuda bastante. Sim, sim, sim. Alguém? Obrigado. Agora tá. Boa noite, parabéns pela apresentação. Você falou que a taxa de clique muitas vezes cai em 80%, que pô, uma taxa, não sei se é sensacional ou não, enfim, não sei qual a palavra certa a usar. Mas qual a taxa que realmente te traz ao pote de ouro, que traz o shell para você? Bate dos 80%, quanto que efetivamente te traz a alegria? Boa. Aí é aquela história. Falando no contexto que ele me perguntou de empresas, isso depende muito. Se você tem, dentro da sua empresa, tem alguma coisa que atualiza os updates, faz os updates das máquinas, se você deixa esse update para o usuário fazer, 80% vai ser shell. Se você faz um update automatizado, diminui bastante essa parte de shell. Por quê? Shell só vai dar por browser praticamente, né? Por browser, Flash e Java. Então, assim, se você tem isso, ou enfim, tem outras coisas que você manda um anexo ali malicioso, mas isso é o que explora mais hoje em dia. Se você tem isso mais automatizado, ajuda bastante o usuário a diminuir essa situação. Se você deixa isso na mão do usuário para ele fazer o update, esqueça. Aí é 80%, 90%, todo mundo tá vulnerável. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado.